Mauro Betting, para começar falando sobre o seu time do coração, o Palmeiras, a gente dizia, né, Mauro? Também, do intestino, do cotovelo. Não, e a gente dizia, né, Mauro? Como é difícil esse Palmeiras perder. O Palmeiras só perdeu 2 jogos na temporada. Um com o time reserva na altitude contra o Bolívar, o outro pro Água Santa naquele jogo atípico. Mas era final de campeonato. Era final de campeonato. É muito difícil. Foram 7 derrotas na temporada passada. E nessa, por enquanto, só 2, Mauro. Verdade, boa tarde a todos. E ontem enfrentou o Galo no melhor momento da temporada da equipe do Cudê. O Galo melhorando a cada dia os jogos e olhos vistos. E o Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom, né? Começou melhor nos primeiros 15 minutos. Teve esse gol que a gente vai falar já, um golaço do Rony anulado. Aí o Galo foi melhorando, só chegou mesmo à meta do Everton aos 28 minutos e fez 1-0 aos 44, numa raríssima infelicidade do Gomes num passe errado e num bote errado. Depois o Pavão fez grande jogada, arrancou, driblou o Luan e fez 1-0. Palmeiras empatou aos 6 minutos em outra ótima jogada do Arthur, muito bem pro Dudu cabecear. Aí o Galo voltou ao jogo e voltaria ainda mais com o Johan, que estava fazendo hora extra, foi substituído. Foram boas mexidas do Cudê, também as do Abel, e o 1-1 me pareceu bastante justo. Tem um lance que também a gente vai falar, deixando daqui a pouquinho para as polêmicas, só para resumir da minha parte, eu teria anulado o golaço do Rony, né? Daquele jeito, ou talvez tivesse até dado o gol, né, com o palmeirense e tal, porque o gol foi muito bonito, o terceiro de baque do Rony, mas eu ia falar, olha, estava impedido, mas foi tão lindo e foi tão pequeno impedimento que eu vou dar esse gol, depois eu dou um pênalti pro Galo. Ele teve a chance de dar o pênalti pro Galo na segunda etapa, mas daquele lance que eu acho que a gente discute demais só no Brasil. Daqui a pouco a gente fala, eu não marcaria o pênalti, que pra mim a bola primeiro desvia no Gomes, é um tiro a 300 por hora do Hulk, a bola desvia no Gomes, bate no Max Rocha, não acho que é um movimento antinatural. Um antinatural se ele fosse um boneco de Olinda ou um Playmobil, para não deixar o braço daquele jeito. O fato é que dá para discutir os dois lances. Agora, indiscutivelmente, foi um ótimo jogo de 2 equipes que superaram mais uma vez o gramado muito ruim, e nisso o Abel Ferreira tem razão em reclamar. Ele até cita reclamações históricas há mais de 30 anos do mestre Tele Santana, de grande história tanto no Atlético quanto no Palmeiras e no futebol brasileiro, mas o Abel foi muito mal ao tirar o celular do repórter. Aqui não tem corporativismo algum, apenas o direito à liberdade de expressão, de profissão, e do fato, o Anderson Barros, não sei o que ele estava reclamando, até imagino com o quarto árbitro, o Abel não podia dizer que ali era uma coisa privada, porque era exatamente numa zona onde todo mundo tem acesso, ou todo mundo da imprensa tem acesso. O Abel depois pediu desculpas, mas foi muito mal no lance. De geral, o Palmeiras foi muito bem, jogou muito bem, ainda mais num gramado que não é fácil, tanto para o Palmeiras quanto para o Atlético, e com o adversário qualificadíssimo como o Galo do Cudê. Ô Vamp, como disse o Mauro Betting, foi uma boa atuação do Palmeiras. Também foi uma boa atuação do Galo. O Atlético Mineiro tinha 5 vitórias consecutivas. Eram 5 vitórias consecutivas do Atlético Mineiro. Agora chega aí a esse empate com o Palmeiras. O Atlético Mineiro que vai brigar lá no topo da tabela e já chegou, né? O Atlético Mineiro está na 4ª colocação, o Palmeiras em segundo, são 16 pontos do Palmeiras, 14 do Galo. O Galo está ali atrás do São Paulo com 15 e o Botafogo se mantendo na liderança com 21 pontos. Do jogo ainda, Vampir, porque a gente vai falar com certeza, né, do tapa que o Abel Ferreira deu no celular ali, de um repórter. Vamos falar também desse polêmico gol do Rony, lindo gol. Aí muita gente, mas pela beleza não deveria ter sido, foi por muito pouco. Eu discordo, tem que ser anulado. Se tá impedido, tá impedido. Tá impedido. Agora, antes, falando da atuação, do jogo em si, o que falar da partida e sobre essa regularidade do Palmeiras, né, Vamp? Porque é muito difícil esse Palmeiras perder. A gente fala isso com frequência, mas tem que falar. Quais são os adversários mais difíceis? Provavelmente para esse Palmeiras é o Flamengo em casa, se o Flamengo resolver jogar bola, que não joga, e o Atlético Mineiro em casa, que são esses 2 times que têm um elenco pesado, como a gente costuma falar. E aí, mais um jogo contra um baita time fora de casa que o Palmeiras não perde. Boa tarde, Tico, meu parça Nilson, Mauro César, Mauro Betti. É verdade, a gente tava fazendo um canelado aqui, né, e deu tempo de sair, viu, 30 minutos do segundo tempo e depois os melhores momentos, né. Viu o lance do Rony também, tava impedido, né, foi um golaço, mas traçado as linhas ali, estava impedido, é impedido, então faz parte da regra. Em relação ao jogo, o gramado, todo mundo reclamando, né? O gramado do Mineirão tá horrível mesmo, né? O Cudê fala isso depois, o próprio Abel, para dar uma condição de jogo melhor. E há um equilíbrio muito grande nos últimos duelos entre
Palmeiras e Atlético Mineiro, muito empate também, né, Moto? Acho que é um 7. Muito impressionante. Né? Muito empate. Toda hora empate. Até naquela Libertadores lá foi empate e saiu por causa do gol fora de casa. E na última passada foi nos pênaltis. Então, quer dizer, é um equilíbrio muito grande quando eles se enfrentam, né? Todo mundo esperava. O que me admira muito, assim, é a condição física do Palmeiras. O time do Palmeiras corre o jogo todo. E não tá poupando. Não, corre o jogo. Não, aí tava comentando, eu saí daqui, assim, na casa ali do meu primo, eu tava vendo o jogo, a condição física desses caras. Não para, correria, intensidade a todo tempo, o gramado não tava legal. Né? Bom pro Botafogo, que no mesmo horário tava jogando, né? Mais 3 pontos, 7 vitórias o Botafogo tem. E os demais que vêm em segundo tem 4 vitórias. O Botafogo bota 3 vitórias a mais. Né? Não era muito equilibrado. Há de se esperar essas duas equipes de estar disputando por título aí, Copa do Brasil, Libertadores, até mesmo no próprio Campeonato Nacional. É muito bom. E eu queria me ater a isso que você falou, que eu acho mais importante, é o Palmeiras não perder. Num campeonato de grande regularidade, como é o Campeonato Brasileiro, se você mantém a regularidade, você pode bater campeão. E o Palmeiras vem mantendo essa regularidade, né? Precisa ver se o Botafogo vai conseguir manter. Eu acho que não. Eu acho que o Botafogo ele está naquela curva de ascensão, depois vem uma curva de estabilidade e vem uma queda. Isso é normal num campeonato tão longo assim. Mas o Palmeiras não, o Palmeiras parece que essa queda ela não vem. Então, o Palmeiras mostrando essa ascensão, mostrando estabilidade e mantendo regularidade, é sim favorito ao título brasileiro. Os outros não têm essa regularidade. Os outros não conseguem ter essa regularidade que tem o Palmeiras. Então, se eu tivesse que... Claro que é muito cedo, nós estamos em começo de junho, né? Vai começar junho, né? É muito cedo ainda, só termina quase na chegada do Papai Noel, mas que o Palmeiras merece todos os aplausos, merece. Tem um outro detalhe também, que a gente está passando batido. Tem muito empate aí no meio. São 3 empates seguidos. O Palmeiras permitiu que nas últimas 5 rodadas o Botafogo, por exemplo, abrisse 3 pontos a mais. O Botafogo é o líder. As pessoas podem achar que o Botafogo vai cair, que ele vai despencar. Também acho difícil o Botafogo manter o pique da remada até o fim, mas o Corinthians 2017 também tinha um time que ninguém acreditava e conseguiu fazer um primeiro turno excelente. No segundo teve uma queda, mas a gordura acumulada na primeira metade do campeonato permitiu ao time então do Fábio Carille ser campeão brasileiro. E ninguém achava que aquele time do Corinthians ia ser campeão brasileiro. Né? E você tem algumas outras histórias aí, Flamengo de 2009, aí com uma arrancada no final, um time que ninguém imaginava que fosse campeão. São 3 rodadas para tirar o Botafogo. Exato, exato. Uma diferença. Em relação ao Palmeiras. É uma diferença já razoável, né? É claro que pode tirar e tudo mais, mas está empatando muito o Palmeiras. Se você olhar os últimos jogos, olha que coisa curiosa, né? Assim, como é que são as coisas? Se você olhar os últimos jogos, está vendo aqui, botei no meu blog lá. Últimos 5 jogos, 15 pontos disputados, o Botafogo fez 12. O São Paulo fez 11. O Atlético, o Flamengo fizeram 10. O Palmeiras fez 9, assim como o Atlético Paranaense e o Bragantino. O Grêmio fez 8, Cruzeiro 7. Os piores são o Vasco e o Coritiba, que fizeram 2 pontos em 15, que são os piores times do campeonato nesse momento. Né? Em desempenho, também os 2 na zona de rebaixamento, um deles é o Lanterna. Então o Palmeiras está empatando muito. Tem isso também. Está empatando. E foi com o Red Bull Bragantino, né? Em casa. Foi em casa, Mauro? Foi, né? Então o Palmeiras tem acumulado muitos empates. São 4 vitórias e 4 empates. O Vampeta destacava. O Botafogo tem 7 vitórias. Então, em tese, pode alcançar? Pode, claro que pode, mas precisa vencer jogos, né? E se você olhar os 6 últimos jogos do Palmeiras, em todas as competições, 3 empates, 3 vitórias. Os do Flamengo que você acabou de criticar, e eu acho que tem que criticar mesmo o Flamengo, digo de passagem, 3 vitórias, 3 empates. Olha que coisa curiosa. Então, assim, eu entendo que é uma fase do Palmeiras que não é melhor. O Palmeiras já teve momentos de imposição e vencendo jogos. O de ontem, até acho que é mais compreensível o empate do que outros mais recentes, especialmente o Red Bull Bragantino em casa, quando quase tomou um gol no final. O Red Bull teve a chance com o Alejandro até de ganhar o jogo. O próprio Atlético encostou no Palmeiras, não estava encostado. Exato, se aproximou e o Botafogo abriu uma vantagem. Eu acho que não é o melhor recorte do Palmeiras na temporada. E essa coisa de não poupar, a gente só vai ver lá na frente. Eu acho que se não vai poupar mesmo, ou quais são as consequências, tá? Porque durante um recorte, há pouco tempo, o Diniz era elogiado que não poupava o time. Poupou lá na partida do o time está abrindo o bico o Fluminense. E o Fluminense está numa queda. Né? O Fluminense, nos últimos 4 jogos, ele empatou 1, perdeu 3, não faz um gol há 6 horas e meia. Aproximadamente, Cano não marca 4 partidas. É uma fase difícil do Fluminense. E há pouco tempo, não, o Diniz não está poupando.
Não existe mágica, gente. Não foi ninguém pra lá pra Só o Fábio. Provavelmente ele vai aquela poupar coisa, contra o mas Fortaleza, perdeu. né? Provavelmente ele vai poupar contra o Não, mas eu tô falando Fortaleza. assim, Né? descansou E não adiantou tanto assim no jogo contra o Corinthians ontem. O time foi derrotado, independentemente do primeiro tempo ter sido melhor e tal. E essa coisa, não, mas foi com o time reserva. Foi com o time reserva. O River Plate também foi com o time reserva e perdeu, né? O Flamengo também perdeu pro Alcas. Ano passado o Corinthians perdeu pro Always Red. O São Paulo do outro ano perdeu pro Binacional. Tudo na altitude, não importa. Botou reserva, titular. Até a camisa do Fluminense não foi, né? Usaram do ano passado. Mas jogou e perdeu. É o elenco, é assim. O fato de botar reservas ou não, assim, é um registro que deve ser feito, mas é o Fluminense. 4 jogos sem vencer, com derrotas seguidas, 3 seguidas, e que não consegue fazer um gol às 6h30 aproximadamente, que é um negócio impressionante. Um time que estava fazendo 7, 5, né? De repente a fonte secou. É a fase, eu acho que sim, é um recorte ruim do campeonato. Ninguém tem essa... Pode ser o cansaço? Você acha que por Pode não ser ter cansaço, o Fluminense tem muitos jogadores veteranos, uma queda de rendimento, algumas lesões, isso vai acontecer com todo mundo. O próprio Botafogo, ninguém vai se surpreender se amanhã o Botafogo tiver 3, 4 jogos ruins. É normal que aconteça, não dá para ficar o tempo todo. Para mim o que mais me espanta é o Vasco. Só joga uma competição e não consegue fazer nada. São 11 jogos, 7 derrotas, 1 vitória e 3 empates. É um horror. E entre esses empates tem com o ABC, que resultou da eliminação dos pênaltis na Copa do Brasil. O Vasco jogou sábado, vai jogar segunda-feira que vem no Maracanã com o Flamengo. 9 dias. Assim, o time tem a obrigação de apresentar algo mais, né? Porque é a antítese desses que corre para lá, corre para cá, viaja, joga na altitude, joga no nível do mar, põe reserva. O Vasco não, só joga uma competição, né? E tem um negócio aí também, né? Que aquele time lá deles, lá da Alemanha, o Hertha Berlim, que é do 777, foi rebaixado. E o Genoa estava na 2ª divisão, subiu agora. Então, essa empresa tem uma afinidade com o negócio de Série B. E o Vascaíno não aguenta mais Série B. É sério, não é zoeira. Teve até manifestação. Em inglês. Você viu? Torcedores do Vasco protestando em inglês, porque os caras são de fora. Já mandou, aliás, parabéns ao torcedor do Vasco protestando em inglês. Isso é um progresso em matéria de protesto. O Vascaíno está acostumado a protestar há muito tempo, porque o Vasco só dá motivo para isso. E tem que protestar mesmo, em inglês, em javanês, na língua que quiser lá, porque realmente, pelo amor de Deus, hein? É demais.